Roger Guedes e William juntos no Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola vamos te ajudar a entender se o Timão tem capacidade financeira para fazer mais essas duas grandes contratações. Bora falar também sobre o São Paulo com uma sugestão feita por Montilho, de um atacante argentino que faz bastante sucesso no Chile. Para completar dia decisivo para o futuro de Davi Luiz. Vai para o Benfica ou para o Flamengo? Falo também sobre a despedida de Thiago Galhardo do Internacional, sobre o Atlético Paranaense tentando contratar jogador do Boca Juniors e, por último, mas não menos importante, proposta milionária para Rogério Ceni. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todo mundo. Antes de passar as informações, dois rápidos lembretes. Primeiro, um pedido para você deixar like no vídeo e se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho. Aperta, aperta, aperta. Lembrando também que se você ainda não é inscrito no canal, você pode apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se e ativar o sininho para passar a receber notificações. Segundo detalhe, segundo pedido, para você assistir ao programa do Nicola ao vivo nessa terça-feira a partir das 7 da noite. Combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes lembrar que ele é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Tá chegando a fase de quartas de final da Copa do Brasil, 3 jogos na quarta, 1 jogo na quinta-feira. Ótima chance de você ganhar bastante dinheiro na 1xBet. Por que a 1xBet é melhor que as outras, Nicola? Porque na 1xBet você tem toda a infinidade de opções dentro de cada jogo, com uma série de apostas. Você vai poder, por exemplo, ganhar dinheiro com escanteio, com cartão amarelo, com quem vai marcar o gol, em que condição, enfim. Dá uma olhada lá, vou deixar um comentário, vou deixar o link no comentário fixo para que você acesse ao site, dá uma olhada no jogo do seu time, tenho certeza que você vai encontrar a melhor aposta para ganhar dinheiro. Só para completar, vale a lembrança de que você, usando o cupom Nicola, ainda tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito e o apostador iniciante que perder lá na 1xBet ainda tem $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando sobre Thiago Galhardo, que não é mais jogador do Internacional. Na noite dessa segunda-feira ele se despediu dos torcedores colorados por meio da sua conta no Instagram. Ele estava no aeroporto do Rio de Janeiro embarcando rumo a Vigo, onde vai se apresentar para o Celta, seu novo clube. Contrato de empréstimo de uma temporada que vai render ao Internacional 3 milhões de reais. Se o Celta quiser ficar com o Galhardo, vai ter de desembolsar mais 10 milhões de reais, uma operação com valores baixos, um total de 13 milhões de reais, porque o Galhardo já tem 32 anos de idade e seu contrato com o Inter termina em dezembro do ano que vem. Foi um pedido do Eduardo Cudê e o Galhardo, nesse texto de despedida para o torcedor colorado, disse o seguinte, abre aspas, ninguém é perfeito. Logicamente todos nós podemos cometer erros e nem sempre vamos agradar a todos. Porém, sempre me dediquei, honrei meus compromissos, nunca omiti dentro e fora de campo e dei a cara a tapa inúmeras vezes. Fecha aspas. Bora falar agora sobre a tentativa do Atlético Paranaense de contratar uma das joias do Boca Juniors e esse movimento serve para reforçar a superioridade financeira dos clubes brasileiros em relação aos argentinos. O Atlético Paranaense tem muita tradição, tem muita história, mas está longe dos principais clubes brasileiros quando o assunto é finanças, pois saiba que o CAP está tentando contratar o jogador de um dos principais clubes do futebol argentino, se não for o maior. Trata-se do Campuzano, atleta que já teve 2 ofertas do Atlético Paranaense, a primeira delas de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos. Boca recusou. A segunda oferta do CAP é de $1.700.000 ou 9 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. A informação que vem da ESPN na Argentina é de que o Boca deve recusar também essa segunda oferta. Campuzano surgiu muito bem no Boca em 2019, chegou a ser titular absoluto, apontado como uma das maiores revelações do clube, mas na atual temporada acabou perdendo um pouquinho de espaço. Se o Atlético conseguir contratá-lo, vai estar marcando um golaço, é muito bom jogador. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o CAP já fechou para 2021, ou melhor, recentemente, as contratações do Nicolás Hernandes, do Lucas Fasson, zagueiro do São Paulo, e do Pedro Rocha. Bora falar agora sobre Rogério Ceni, repercutindo uma informação que eu trouxe com exclusividade no final do programa do Nicola dessa segunda-feira. O ex-treinador do Flamengo tem em mãos uma proposta milionária
e o interessado em contratá-lo é o Al Ittihad da Arábia Saudita, time que acaba de demitir o Fábio Carille. A demissão foi anunciada na noite de domingo e ao longo dessa segunda-feira já recebeu uma proposta do Rogério Ceni. Rogério tem em mãos essa oferta com vários zeros. Oferta que faria dele dono do maior salário desde que ele se transformou em treinador. O grande problema é abrir mão da possibilidade de continuar atuando no futebol brasileiro. Quem me passou essa notícia não havia conseguido confirmar se o Rogério tem ou não interesse em assumir o time na Arábia Saudita. Tem um detalhezinho importante. Vocês conhecem a personalidade do Rogério Ceni, sabem que ele é bem duro nas relações com o presidente, com dirigentes, com jogadores. E o Carille acaba de cair do Al Ittihad, com quem tinha contrato até a metade do ano que vem, depois de se recusar a aceitar a contratação de um centroavante imposto pelos dirigentes do clube. Acho que esse ponto pode pesar definitivamente para que o Rogério Ceni não aceite a proposta do Al Ittihad, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Rogério, que nesse curto período como treinador já conquistou títulos no Flamengo, no Fortaleza e colecionou multas rescisórias bastante grandes. Embolsou 5 milhões de reais quando foi demitido do São Paulo e mais 3 milhões de reais quando foi dispensado pelo Flamengo. Por falar em Flamengo, dia decisivo para o futuro de Davi Luiz. O ex-zagueiro da seleção brasileira está dividido entre aceitar a proposta do Benfica ou fechar com o Flamengo. Ele se transformou na semana passada no grande alvo do torcedor rubro-negro, que por todas as redes sociais pediu a contratação do atleta. O Davi Luiz tem em mãos uma proposta do Benfica, só que essa oferta só será validada se o clube conseguir a classificação para a Liga dos Campeões da Europa. E nessa terça-feira a gente vai saber se o Benfica vai ou não para a fase de grupos. O time português, dirigido pelo Jorge Jesus, vai à Holanda a partir das 4 da tarde para enfrentar o PSV. Na partida de ida em Portugal, vitória do Benfica por 2-1. Qualquer empate coloca o Benfica na fase de grupos da Champions. Se o Benfica perder por um gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. O PSV precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Por que o Benfica precisa da vaga na Champions para contratar o Davi Luiz? Porque apenas com a classificação para a fase de grupos, o Benfica imagina receber cerca de 40 milhões de euros, entre cotas pagas pela UEFA, entre bilheteria e uma série de outras receitas. Com esses 40 milhões de euros, o JJ teria sua vontade da contratação do Davi Luiz atendida. Caso contrário, ficaria muito difícil que o Benfica conseguisse bancar aquilo que o Davi Luiz pede. Em relação ao Flamengo, as conversas existem, houve um contato entre o Renato Gaúcho e o Davi Luiz. O Davi se animou depois de todo o movimento feito pelo torcedor do Flamengo e essa definição deve acontecer nos próximos dias. Bora falar agora sobre o São Paulo, que segue na busca por um centroavante, um camisa 9, busca bem complicada. Queria contar para vocês que ao longo dessa semana o Tricolor vai receber mais uma sugestão, mais uma oferta. Dessa vez de um centroavante argentino de 37 anos de idade. E o que chama atenção antes de contar sobre esse centroavante é quem vai fazer a sugestão. Montijo, lembram dele? Ex-jogador do Cruzeiro, fez enorme sucesso com a camisa do Cruzeiro, é jogador ou era jogador argentino e hoje trabalha e atua como um empresário. O Montijo já decidiu que vai oferecer o Joaquim Larrivey, que é centroavante de 37 anos de idade, joga na Universidade do Chile para o Tricolor. É que o Montijo entende que o Larrivey acabaria com os problemas técnicos do São Paulo. Jogador que é artilheiro do campeonato chileno na atual temporada, são 13 gols marcados em 16 jogos. Se a gente somar também as outras competições, ele apresenta 17 gols em 22 partidas. Currículo bastante intenso. Surgiu na própria Argentina, no Huracan, chegou a jogar na Itália, por exemplo, no Cagliari, esteve na Espanha no Celta e no Rayo Vallecano, já jogou no Paraguai no Cerro Porteño, já jogou no Japão, no mundo árabe, enfim, jogador bastante rodado. Não imagino que o Crespo e companhia, que já o conhecem, podem se empolgar no primeiro momento, até por causa da idade, os 37 anos de idade. São Paulo já tem uma série de veteranos, mas é um nome que vai ser sugerido, provavelmente será analisado pela diretoria e pela comissão técnica. Tricolor que tem perdido todas as grandes opções. Só para lembrar que o Borré fechou com a Eintracht Frankfurt, que o Benedetto será jogador do Elche e que o Caleri ficou muito perto de um acordo com o Valência da Espanha. Bora fechar o vídeo com as últimas do mercado agitado no Corinthians. Vou falar sobre Willian, sobre Roger Guedes, mas quero começar contando sobre Matheus Vital.
Conversas com o Panathinaikos da Grécia pelo empréstimo do Matheus Vital avançaram nos últimos dias. O interesse do clube grego é de contar com o Matheus Vital por empréstimo de uma temporada. Empréstimo gratuito, o Corinthians só se livraria dos salários do Matheus Vital e lucraria no momento seguinte caso o Panathinaikos quisesse comprar o jogador. A pedida seria de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. Detalhe, essa grana por 50% dos direitos econômicos, o Corinthians é dono de 85% dos direitos, Matheus Vital completamente fora dos planos da comissão técnica composta pelo Silvinho. Bora falar agora sobre William e Roger Guedes, segunda-feira agitada e de boas notícias. Quero começar pelo William. Craque Neto contou lá nos donos da bola que o William interessa ao Corinthians, informação que foi passada a ele por um amigo pessoal, um amigo em comum do William Borges. O William é jogador da seleção que atualmente veste a camisa do Arsenal. Fui checar essa história com o pessoal que trabalha com o William e a história é real. O William não vai ficar no Arsenal. A relação dele com os dirigentes, com o clube, com a torcida não é bacana. Outro dia ele até fez uma postagem em relação ao Chelsea, que venceu o Arsenal no final de semana. Isso só aumentou a irritação do torcedor. Então é fato que o William deixará o Arsenal. O grande problema é que a janela está bem perto do fim. Ela termina no dia 31 de agosto. E o Arsenal se desesperou para tentar encontrar um clube para ele. A ideia é negociá-lo com qualquer clube da Europa para que o Arsenal possa ter algum retorno. Se não rolar, o Corinthians pode ser uma opção, mas só vai haver negócio se o Arsenal aceitar pagar parte, uma boa parte dos salários do William. Ele ganha 100 mil libras por semana, ou mais ou menos 740 mil reais. Se você multiplicar pelo número de dias de um mês, dá para dizer que o William ganha próximo dos 3 milhões de reais, não tem a menor possibilidade de o Corinthians assumir 100% dos vencimentos. Qual que é a ideia do Corinthians? Que já procurou o Kia Jorabichian, que é o empresário do jogador. A ideia é pagar mais ou menos o teto salarial do clube, 800 mil reais, e deixar que o Arsenal pague o restante. Não sei se o clube inglês vai se animar com essas condições do negócio. Se animar, pode rolar um empréstimo de uma temporada, ele tem contrato por mais 2 anos. Uma outra alternativa seria de William rescindir seu contrato com o Arsenal para acertar com o Corinthians para ganhar muito menos. Mas o William tem dado sinais de que ainda gostaria de ficar mais um pouquinho no futebol europeu. Quem está muito animado com essa negociação é o pai do William, seu Severino, que é sócio do Corinthians. Inclusive tentou se tornar conselheiro na última eleição, não conseguiu. A pergunta que muitas pessoas me fizeram durante o programa do Nicola dessa segunda-feira é se o William e o Roger Guedes podem ser contratados de forma simultânea. Não era essa a ideia do Corinthians. O Corinthians havia se planejado para contratar o Renato Augusto, o Juliano e o Roger Guedes. Havia separado uma grana que economizou com a saída de 17 jogadores. Essa opção do William apareceu do nada, por acaso, porque o Corinthians foi avisado de que o William não vai ficar no Arsenal, e aí diante desse cenário, com uma relação muito boa, e por gostar bastante do William, o Corinthians decidiu abrir uma exceção. Pode rolar de os dois serem contratados? Até pode, especialmente se o William abaixar bem sua pedida, se o William topar ganhar esse teto salarial de 800 mil reais. Em relação ao Roger Guedes, está tudo fechado. Venho contando para vocês que antes mesmo da rescisão contratual com o Shandong Luneng, decisão ou rescisão anunciada nessa segunda-feira, já havia um acordo entre as partes. Roger procurou o Duílio Monteiro Alves e disse: presidente, eu quero jogar no Corinthians. O Duílio falou: tá bom, então vamos resolver essa questão, a parte financeira está fechada, ele vai ganhar o teto salarial em salário, 800 mil reais por mês, vai ganhar luvas e vai ganhar também direitos de imagem. Todo esse pacote vai custar ao Corinthians 1,5 milhão de reais por mês. Nossa, Nicola, que caro. Lembre-se que é um atleta de 24 anos com enorme poder de revenda. Importante, Roger Guedes tem propostas maiores de outros clubes, mas disse não para todas elas, porque ele está convencido de que jogando no Corinthians e indo bem, ele vai disputar a próxima Copa do Mundo. Isso sem contar na possibilidade de se valorizar e ser vendido por muitos milhões de euros. Quando é que vai ser o anúncio, Nicola? Essa resposta tem sido guardada às 7 chaves pelos dirigentes corintianos. Tem quem especule que o Corinthians vai esperar até 1º de setembro, data do aniversário do clube. Eu desconfio dessa informação. Não acho que o Corinthians vai esperar tanto, até porque precisa registrar o Roger Guedes antes de 1º de setembro. O prazo de inscrições para atletas que vêm do exterior termina aqui no Brasil no dia 31 de agosto. Imagino que assim que a documentação vier da China, e esse processo costuma ser demorado, o Shandong Luneng é dos mais burocráticos, o Corinthians deve fazer o anúncio. Se não for nessa terça, talvez na quarta, no máximo na quinta-feira. A ansiedade enorme dos torcedores corintianos e o camisa 10 está chegando.
Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra no meio da tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Conto com a presença de todo mundo. Abraço, tchau, tchau.